algumas versões vai estar Cantares, de Salomão, mas é o mesmo livro. Ele está depois de Eclesiastes e antes de Isaías. Ele está na Bíblia, tá aí. Então, se está na Bíblia é porque Jesus quer que a gente fale dele. Amém? Glória a Deus. Livro de Cânticos, livro de Cantares, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Cantares 4, verso 9. Arrebata-se meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebate meu coração com um só dos teus olhares, com uma pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Glória a Deus. Você pode falar graças a Deus? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ainda no versículo 4, no verso 12, vai dizer assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Acho que é mais as mulheres, né, que gostam de jardim. Quem gosta de jardim aí? Amém. Essa semana, não vou expor quem é, tá bom? Essa semana eu fui fazer algo que nenhum pastor gosta de fazer e não faz com alegria. Eu fui fazer um ato fúnebre, um velório, na segunda-feira, de um irmão nosso lá da nossa sede, que infelizmente veio a óbito. E uma das irmãs lá da minha igreja queria levar uma orquídea lá do cemitério, que achou muito bonito. Eu falei, não leva a orquídea do cemitério, deixa aí, não pega daí. Não vou falar quem foi, tá bom? Mas estava comigo lá. Não trouxe não, ficou lá. Mas um jardim, geralmente um jardim ele é bonito, né? Geralmente um jardim ele chama a nossa atenção. Um jardim tem algo lá que desperta o teu interesse. Porque o jardim tem vários tipos de plantas, de flores, de árvores. Um jardim ele vai chamar a nossa atenção porque é um lugar de descanso, é um lugar de concentrar a mente. Mas para aquele jardim estar bonito, ele teve que ser preparado. Ele não começou bonito. A terra teve que ser preparada. Sabe? A terra teve que ser cuidada. O significado de jardim, segundo o nosso dicionário, nada mais é que um terreno, um espaço reservado para um cultivo de plantas e sementes. E quando a Bíblia fala de jardim, a Bíblia também está fazendo alusão ao nosso coração. Então, o seu coração é um jardim. O teu coração é um jardim de Deus. O teu coração é uma terra que está sendo preparada pelo Senhor e Ele que deposita as sementes. Então, talvez hoje o teu jardim não está tão florido, mas não deixa de ser um jardim. Talvez hoje o teu jardim não tenha tantos frutos, mas não deixa de ser um jardim. E Deus sempre usa a simbologia de jardim. Deus cria tudo que existe e Ele cria o jardim do Éden. E Ele bota o homem para reinar sobre o jardim. Sabe? Ele bota o homem para estar pelo jardim do Éden, só que o homem, ele peca. E ele é expulso do jardim. O propósito de Deus de criar um jardim é relacionamento. O jardim é lugar de encontro. O jardim é lugar de se conectar com Deus. O jardim é lugar onde a gente se encontra com o Senhor. Aí, para salvar a humanidade, Deus manda para a terra o plano perfeito dele. Quem é Jesus?
E Jesus, ele passa todo o seu ministério e ele vai orar antes de ser preso, antes de ser crucificado. Jesus, ele está onde? No jardim do Getsêmani. Ele está ali orando. E ele, meus irmãos, ele morre. Jesus é tão lindo, irmãos, que a história vai falar que ele se esvazia de toda a forma de Deus e ele desce como homem. E ele passa por todas as provações, por todas as lutas, por amor a você, por amor a cada um de nós que está aqui. Jesus, ele é sobrenatural, porém Jesus, ele se movia no meio do povo de uma forma simples, ao ponto de ser parecido com o povo daquela época. Ele era tão parecido que na hora que Judas trai ele, o pessoal pergunta, mas quem que é Jesus? Porque tem muita gente lá parecido com ele. Judas fala, aquele que eu beijar no rosto, vocês podem prender que ele é Jesus. E aí Jesus, ele apanha, Jesus, ele sofre, Jesus, ele toma várias chicotadas. Jesus, ele passa uma noite apanhando, amarrado, e no outro dia, Jesus está lá, ele não tomou café da manhã, ele não tomou água. Eu não sei vocês, quando era pequeno, até mesmo hoje, quando você rala o pé, rala o joelho, e você ia dormir e a coberta, o edredom pega aqui no seu machucado, e de manhã, na hora de desgrudar aquela dor. Para você entender, as costas de Jesus estavam toda marcada, estava toda machucada, e colocaram uma roupa que cola nele, uma roupa pegajosa nele. Imagina aquilo ali na hora de tirar. Mas a palavra diz que como uma ovelha muda, ele vai ser crucificado. E como já falaram aqui hoje, ele morre, o inferno está em festa, todo mundo acha que venceram Jesus, mas, irmão, no terceiro dia ele ressuscita. E sabe onde ele ressuscita? Perto de onde ele ressuscita existia um jardim. Então, começou no jardim do Éden, Jesus passou pelo jardim do Getsêmani, mas agora quando Jesus ele volta como o leão da tribo de Judá, ele volta para criar um jardim dentro do nosso coração. Hoje o jardim não é mais para fora, irmão, hoje o jardim é aqui dentro do nosso coração. E a pergunta que não quer calar, como que está o seu jardim aí? Como está teu coração? Sabe, talvez no dia de hoje você está se lamentando porque alguns projetos seus não estão dando certo, porque algumas coisas não estão acontecendo, porque Deus te prometeu algo e não fluiu. Não é que Deus não quer que aconteça, mas fazer o certo na hora errada é errado. E em alguns momentos Deus vai parar a gente, não é para a gente olhar para o lado, olhar para frente, é para a gente olhar para dentro do nosso coração e ver como que está o nosso jardim. O livro de Cantares é um livro poético, que Salomão fala para Sunamita, que Salomão, ele expressa o amor dele, mas também nós entendemos que o livro de Cantares é um livro profético. Então, toda vez que Salomão está fazendo uma declaração de amor para sua amada, profeticamente, é como se Jesus estivesse falando para a igreja. E toda vez que a amada de Salomão responde ele, é como a igreja respondendo para ela. É como se fosse a igreja respondendo para Jesus. Então, uma das primeiras coisas que fala aqui, que ele está declarando para ela, fala, você é um jardim fechado. E o que significa jardim fechado? Jardim fechado não significa que está abandonado, não. Jardim fechado não significa que ninguém tem acesso, não. Significa que é uma propriedade exclusiva. Não significa que está abandonado. Significa que só pessoas especiais podem entrar aí dentro. Está fechado, mas não está abandonado. Significa que quando ele fala que você é o jardim fechado dele, ele quer fazer você exclusivamente para ele. E tem muita gente abrindo esse coração para muitas coisas que não vão te levar para perto de Deus. Então eu quero te dar um conselho essa noite. Para de dar ouvido para quem não pode te dar destino. Para de deixar palavras do passado entrar dentro do seu jardim. Para de deixar mentiras do diabo entrar dentro de você. Hoje é noite de limpar o jardim e deixar o jardineiro fazer a obra. Quantas sementes tem aí dentro que o Senhor plantou dentro de você? Quantas sementes tem aí dentro que estão prontas para nascer, prontas para ser germinadas, prontas para vir para fora? E todo jardim tem as suas folhas, tem as suas flores, mas também o jardim ele tem os seus frutos,
Você não tem um jardim somente para dar flor, você tem um jardim para dar fruto. Existe algo de Deus dentro de você aí que precisa ser gerado. Existe algo de Deus dentro do seu coração que precisa vir para fora. Existe um plano de Deus que Ele plantou dentro de você e precisa nascer. Então para de abortar os planos de Deus na sua vida. Para de abortar os propósitos do Senhor na sua vida. Nessa noite o Senhor Ele quer sacudir você, irmãos. Pastor, mas eu já sou crente há 10 anos. Pastor, mas eu já sou crente há 15 anos. Pastor, mas eu já sou crente há 5 anos. Não, eu estou perguntando quanto tempo você é crente. Eu só estou perguntando faz quanto tempo que você não tem um tempo de intimidade com Jesus. Porque ninguém vai dar carteirada nos céus, irmãos. Ninguém vai conseguir falar, 35 anos de crente, já vale a aposentadoria. Não, não existe isso. Se você não tiver intimidade com Ele aqui na terra, se você não tiver intimidade com Ele aqui, você não vai conseguir chegar lá. Talvez essa noite você queria ouvir que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, mas mais importante do que coisas que estão aqui fora, são as coisas de Deus que Ele quer despertar dentro de você nessa noite, amém? Então não permita que palavras entrem dentro de você, palavras que vão parar você. Talvez tenha irmãos aqui que carregam palavras de derrota, palavras de afronta, palavras que tentaram desestabilizar você. Você é jardim fechado de Deus, você é propriedade exclusiva dEle. Para de dar acesso, para de dar a chave para quem não pode cultivar algo bom dentro de você. O jardim é lugar de encontro, irmãos. Adão, na viração do dia, ele se encontrava com Deus. Imagina você ter um encontro marcado com Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o Senhor se encontrando com você. Talvez essa noite você não consegue ver Jesus. Mas algo que eu posso afirmar para vocês. Ele está aqui no nosso meio. E Ele está olhando. Ele está olhando para o seu coração. Ele está olhando para dentro de você. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas provas. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece, o jardineiro sabe o que tem que ser podado dentro de nós, o que tem que ser arrancado dentro de nós. E talvez é algo que a gente fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui está bom, não está atrapalhando, mas Ele sabe. Antes de mudar aqui para Vida Nova, nós morávamos numa casa lá na cidade de Sumaré, que ela era um quintal bem grande, e tinha uma parte cimentada, e tinha uma parte que era de terra. E tinha uma horta, tinha uns pés lá de acerola, tinha mais outros negócios lá. E a gente não vencia carpir aquele negócio. A gente até tentou montar um jardim lá, mas a gente não teve muita paciência. E na semana estava seco, sem previsão de tempo. A gente carpia, no outro dia chovia, irmão. Passava 3 dias, já estava de novo o mato nascendo. E a gente não dava conta de vencer aquilo. Até que o dia a gente teve que pedir ajuda. E foi um profissional lá. E ele deixou lindo, maravilhoso. Tem muito crente tentando limpar o coração sozinho. Tem muito crente querendo resolver os problemas sozinho. Tem muito crente querendo tirar algumas raízes de dentro de você sozinho. Mas eu quero dizer que sozinho você não vai longe. Sozinho você não consegue. Sozinho você desanima. Chama Jesus para entrar dentro do seu jardim. Chama Jesus para entrar dentro de você. Porque Ele sim faz a boa obra. Ele sim tira toda a raiz de amargura. Ele sim tira toda a tristeza. Ele sim tira toda a palavra de desânimo. Eu quero dizer que essa noite Jesus, Ele tem algo novo para depositar dentro de você. Ele tem algo novo para depositar no seu coração. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Todo jardim que é o nosso coração vai passar por processos, irmãos. Isso não tem como. Vai ter o tempo de preparar essa terra. O que é preparar? Existem palavras, irmão, que você está ouvindo hoje, que você vai viver daqui 5 anos, daqui 10 anos. Existem palavras que você escutou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que você está vivendo hoje. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida agora que você não está entendendo nada, mas é o Senhor te preparando para algo grande que Ele tem para derramar na sua vida lá na frente.
Existem algumas situações acontecendo. Você fala, meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É isso mesmo, irmão, mas é Deus te preparando. Cada gigante na sua vida, cada problema na sua vida, cada obstáculo que está aparecendo não é para te parar. O jardineiro está te preparando para você ter uma boa colheita lá na frente. Mas são os processos. Todo mundo passa pelos processos. Todo mundo passa pela escola de Deus para aprender algo com Deus e não tem como. E talvez essa noite existem pessoas aqui que você está fugindo dos seus processos. Você está se escondendo no jardim de Deus, você está se escondendo de Deus. Adão, quando ele peca, ele vai se esconder atrás de uma árvore. Mas quem criou a árvore? Foi Deus. Tem muita gente querendo se esconder atrás das coisas de Deus. Mas eu quero dizer que essa noite, o Espírito Santo de Deus, ele achou o teu coração. E isso não é para te deixar culpado, isso não é para te deixar para baixo, isso não é para desanimar você, isso é para falar que tem uma dose de amor para ser derramada no seu coração essa noite, tem uma dose de cuidado. Quando nós permitimos Ele entrar no nosso coração, o jardim de Deus, existe uma palavra chamada cuidado. Ele tem cuidado para o seu coração, Ele sabe como curar as suas feridas, Ele sabe como curar os seus traumas, Ele sabe como resolver a sua vida. E existe processo que nós enfrentamos que nós não entendemos hoje, irmãos. Como eu disse aqui no começo, nenhum jardim já começa bonito. Existe um jardim muito famoso lá em Curitiba, que todo mundo visita, que tira foto, é lindo. Assim como outros que tem. Eu falei um mais famoso aí. Mas para chegar naquele nível, existia o tempo, existia um planejamento, existia um cuidado especial, existia um trabalhar especial. E não é diferente na nossa vida. O Senhor nos prepara, irmãos. E nós vamos entender talvez isso só depois que passa. Eu lembro que eu fiquei congregando 7 anos na sede. E muitas coisas que eu estou vivendo hoje, eu lembro que foi preparo de coisas que eu vivi, que eu tive que passar por lá. Quantas vezes eu fui para o culto de manhã lá na igreja, e eu falei, não, agora à tarde eu vou ficar de boa. O missionário me ligava e falava assim, eu preciso que você vá em tal igreja. Não é para pregar? Não, você só vai lá. E eu só ia, irmão. E só ia mesmo, só ia. Não pegava o microfone, não pregava, não tocava, não fazia. Era só para eu ir. E eu ia. Eu lembro que, quantas vezes eu preguei em culto de jovens no sábado, e na quarta-feira de manhã eu estava pregando para o senhorzinho, para as senhorinhas da sede. E com alegria. E eles me amavam. E era muito bom, porque eles não me entendiam, eu não entendia eles, mas fluía, a glória de Deus descia. Mas era um preparo do Senhor. Era um preparo de Deus. Eu lembro que, e a gente faz isso com carinho, com amor, mas eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma conferência de jovens do campo. E nós escalamos todos os jovens para fazer algumas coisas. E de última hora, os irmãos que era para ficar na recepção, que era para cuidar da limpeza, que era para cuidar de tudo que tinha lá na igreja, não conseguiram chegar, tiveram um imprevisto. Mais ou menos um desfalque de 10 irmãos. E aí, sabe o que aconteceu? Eu e pastora Kel, que na época era evangelista Kel, pegamos um baldinho, pegamos um rolo e a gente lá, ó, limpando o banheiro da igreja, limpando as coisas, correndo com os jovens. Meia hora depois, tá nós dois lá em cima do altar, todo mundo fala, nossa, que legal, tem um altar. Mas meia hora antes, a gente estava passando, limpando algo. E para a gente, naquele momento ali, era só uma limpeza de banheiro, mas na verdade era um processo de Deus na nossa vida, era Deus forjando o nosso caráter. Então tem muita coisa que você está fazendo hoje, no seu trabalho, na sua família, até mesmo na igreja, sabe? É Deus te preparando para algo lá na frente. O mesmo Deus que cuida é o Deus que protege. O nosso coração cuidado por Deus, o nosso jardim é um lugar de proteção. Ei, Deus quer te proteger, meu irmão. Deus quer proteger você, Deus quer proteger seu coração, Deus quer proteger teus sentimentos. Tem muita gente aqui com as emoções mexidas, tem muita gente aqui com os sentimentos feridos. Você se frustrou com algo, você se frustrou com alguém, você se frustrou talvez até mesmo com a igreja, mas eu quero dizer, existe um que não tem como você se frustrar e é Jesus. Glória a Deus. E aí ele continua aqui falando manancial.
Sabe, de dentro do jardim fechado tem um manancial. A palavra do Senhor fala que aquele que crê nele de todo o coração, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. O que isso significa? Que você não é simplesmente um crente, você não é simplesmente uma pessoa comum. Quando você começa a acreditar e crer em Jesus, de dentro de você vai fluir vida de Deus. Pastor, mas como você pode falar isso? Como que você pode dizer isso? Eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou cabisbaixo. Essa noite o Deus que muda as situações, Ele está aqui nesse lugar. E eu quero profetizar vida de Deus no seu coração, vida de Deus no seu interior. Que todo desânimo, que toda tristeza, que tudo que está querendo te parar caia por terra. Eu quero dizer que Jesus não está aqui para te apontar o dedo. Jesus está aqui para fazer você fluir de novo. E do teu interior vai fluir vida de Deus. Existe vida de Deus dentro de você. Existe vida dos céus dentro do seu coração. Não é uma historinha, não é uma fábula, não é algo para deixar você empolgado. A palavra de Deus está falando que de dentro de nós, de dentro do nosso coração, vai fluir vida dele. Por isso que talvez o inimigo está querendo te parar. Por isso que Deus começa a mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque mais importante do que como as coisas estão aqui fora é como está o seu coração, como está o seu jardim. Porque como estiver o seu jardim vai determinar como as coisas aqui fora vão estar. E quando nós deixamos ser cuidado pelo Senhor, quando o nosso jardim está sendo cuidado por Ele, nós começamos a olhar e ver as coisas como o Senhor vê, irmãos. Talvez nessa noite você é uma árvore que está com as folhas murchinhas. Está com o tronco meio que secando. Tem uma passagem nos evangelhos que Jesus ele vai curar um cego. Eu acho essa passagem linda porque mexe no nosso coração. Jesus pergunta para aquele cego o que ele quer. É claro que ele quer enxergar, mas Jesus ele quer ouvir da boca daquele cego. Tem muito irmão aqui esperando por uma oração, esperando resposta de uma oração que você nunca fez, irmão. E nós precisamos declarar com a nossa boca para as coisas acontecer. Por isso que eu declaro mesmo, irmão. Por isso que eu declaro que Deus vai mudar a história dessas pessoas, das famílias aqui dessa igreja. Por isso que eu declaro que nós vamos conquistar uma igreja nova, um novo templo. Sabe? Por isso que eu declaro que nós vamos ser conhecidos como a igreja dos diferentes, sabe? Vai ser a igreja das irmãs de coque, dos homens de terno, mas também vai ser a igreja dos tatuados, dos caras de barba até o chão arrastando, e Deus vai fazer milagre, e as coisas vão mudar. Eu declaro mesmo, em nome de Jesus. Vai ser a igreja dos calvos, dos carecas, dos cabeludos, vai ser a igreja de Jesus, amém? Glória a Deus. Não foi intencional não, viu? Mas uma passagem linda que eu vejo nesse evangelho, Jesus vai curar um cego. E Jesus coloca a mão sobre os olhos dele, e na hora que tira a mão, Jesus pergunta para ele, você está vendo? Sabe o que ele responde? Senhor, eu estou vendo as pessoas como árvores. E aí Jesus ora de novo por ele, e ele fala, Jesus, agora eu estou vendo normal. Agora eu voltei a enxergar. Esse milagre foi um processo, mas vocês acham que Jesus errou? Vocês acham que Jesus falhou e teve que orar de novo? Não, irmãos. Porque antes de voltar a enxergar como homem natural, Jesus fez aquele cego enxergar da maneira que Jesus enxerga as pessoas, como árvores com raízes. Jesus te enxerga como uma árvore, irmão. E se talvez sua raiz está um pouquinho podre, a palavra é podre mesmo. Nessa noite ele pode podar, ele pode cortar. E ao cheiro das águas, que águas é essa? A água é Jesus. Pode brotar de novo. Sabe, onde existia um plano que hoje está morto, você pode voltar a sonhar. Onde existia um ministério que foi enterrado, hoje você pode voltar a sonhar. E o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus é um Deus de novos começos, mas também o nosso Deus é um Deus de recomeços, irmão. O nosso Deus é um Deus que pode recomeçar histórias. E Ele está afinzão, é afinzão mesmo a palavra, afinzão, de fazer algo no seu coração aqui essa noite. O nosso Deus é o Deus que muda destinos. Para a gente começar a ir para o final aqui, no versículo 12 ainda, 13. Além de falar que é um jardim fechado, que existe um manancial, ele vai falar que é selada, você é selado. E o que significa selado? É pureza. O Senhor veio buscar Jesus ele está voltando, irmãos.
E Ele vem buscar uma noiva santa, uma noiva selada, uma noiva pura. Mas não confunda santidade com religiosidade. Porque santidade não é eu sair apontando o dedo para o Rogério, para o irmão Arnaldo, para todo mundo aqui. Santidade, irmãos, é eu conviver, passar perto do meio do pecado, mas não se contaminar com ele. Santidade é o seu sal, é o seu a luz, é o seu a diferença. Santidade é as pessoas olhar para você e falar assim, viu, eu nunca te vi na vida, mas eu vejo algo em você que mexe comigo. Eu vejo algo em você não é estranho para mim. É a luz do Espírito Santo brilhando no seu rosto. Isso é santidade. Não confunda a religiosidade. Esses dias eu falei aqui que eu ouvi uma mensagem que foi ministrado, que a religiosidade vai te apresentar um Deus, mas Jesus, Ele te apresenta um Pai. Mas para a gente chegar até esse Pai, para a gente estar próximo desse Pai, nós precisamos se permitir viver em santidade. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus se entregou por inteiro na cruz e Ele não quer dividir você com ninguém. Jesus se entregou por inteiro na cruz do madeiro e Ele não vai dividir você com o mundo. Ou o seu jardim pertence a Deus, ou vai virar algo que devastado pelo mundo. Ou o seu coração pertence a Jesus, ou a sua vida pertence a Ele. Não existe meio termo, não tem como, ou você é quente ou você é frio, não tem como você ser morno, até tem como você ser morno. Mas aí a palavra fala que ele vai vomitar. Nós precisamos ser selados por Ele. Não é sobre alguém que nunca pecou, porque quem aqui levantar a mão e falar que nunca pecou, já está pecando. É sobre reconhecer que é somente Jesus, que o sangue dEle, que Ele tem poder de purificar todos os nossos pecados. Jesus, Ele quer selar você. Não permita, irmão, que lixo entre no seu coração. Não permita que alguns entulhos morem dentro de você, algumas lembranças. Tem muito irmão escravizado no passado, carregando palavras de derrota, pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu desisti. Pastor, mas eu pisei na bola. Mas eu quero dizer que o seu pecado não muda a santidade de Deus. O seu pecado não tem poder de mudar quem Deus é, mas Deus tem o poder de mudar quem você está sendo, quem você é. Nessa noite Deus está começando a mexer no seu jardim, irmãos. E para fazer uma reforma, para fazer uma mudança, talvez Ele vai precisar arrancar algumas raízes, algumas plantas que não pertencem aí dentro de você. E talvez vai parecer que está um pouco bagunçado, mas é só Deus colocando as coisas no lugar. É só Jesus colocando as coisas no lugar novamente. É só Jesus preparando a terra novamente. Não desista. Não desista de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Livro de Jó, para a gente encerrar, capítulo 14, versículo 7. Eu até já mencionei, mas nós precisamos ler. Só quero a ti e nada mais. Livro de Jó, capítulo 14, verso 7, vai dizer assim, isso talvez é para você que está sem esperança, isso é para você que talvez está desanimado, eu estou irritado, eu já vivi isso assim também, irmão, já teve dia que eu fiquei irritado comigo mesmo, quis desistir de tudo. Vai dizer assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Só até aí, em nome de Jesus. Jesus tem uma nova história para pessoas aqui nesse lugar. Jesus tem uma nova história para o seu coração.
Jesus tem uma nova história para a sua vida. Talvez as pessoas olham para você e falam, você não tem jeito, você é alguém desenganado, você está perdido, mas Jesus tem uma nova história para você, meu irmão. Deixa Jesus cuidar do seu coração para valer. Talvez você tenha anos de crente, talvez você não falta culto, mas você está vivendo no automático. Sabe, quem já fez as coisas aqui no automático? Você está dirigindo a gente faz muito isso, né? A gente faz todo dia o mesmo caminho. E a gente fica, será que eu passei a 60 naquele radar? E eu passei, Rogério. Chegou a notificação essa semana, passei. Era 50, passei a 60. Será que eu passei por tal lugar? Você está tão acostumado a fazer o mesmo caminho que você decorou e você depois não lembra se você passou ou não. Jesus, Ele quer ajeitar você essa noite, irmão. Jesus, Ele quer mudar teu coração. O seu coração não pode ter acesso para todo mundo. O teu coração precisa ter acesso primeiramente a Jesus. Nosso Deus é um Deus de cuidado, irmãos. Sabe, essa semana eu estava lembrando, e eu falo isso pela misericórdia do Senhor. Eu estava lembrando o tanto que Deus cuidou de mim. Eu amo meus pais, mas eu vim de uma casa, nasci numa casa que ninguém é crente, que ninguém leva muito a sério as coisas de Deus. Eu lembro de algumas situações que eu passei na infância, de momentos que eu achava que não ia dar. E deu. Porque o Senhor fez me lembrar, eu estava lá com você. Antes mesmo de você me conhecer, eu estava lá com você. Sabe, eu lembrei de situações. Eu lembro uma época que nós moramos em Minas. E apesar dos meus pais não ser crentes, meus pais têm muito valor, muito caráter, os dois. E sempre nos ensinaram muita coisa boa. E graças a Deus a gente nunca passou fome. Mas nós já passamos alguns apertos. Eu lembro de uma época que eu morava em Minas, eu tinha 8, 9 anos. E eu só tinha um short para ir para a escola. E meu pai trabalhava numa fazenda que recebia a cada 15 dias. E teve um mês lá que atrasou tudo. A gente ficou quase 40 dias sem meu pai receber um centavo. E eu lembro que uma vez eu subi muito triste para a escola com essa situação. Porque apesar de ser uma criança, eu já estava entendendo o que estava acontecendo. E essa semana o Senhor me trouxe nitidamente a memória desse dia. Eu chegando na Escola Estadual Tranquedas de Almeida Neves, na Rua Tiradentes, número 240. Eu lembro que eu chegava por último, porque eu estava com um pouco de vergonha dos meus amigos da escola, porque meu short estava quase andando sozinho já. E eu lembro, e essa semana o Senhor falou, mas eu estava lá com você. Dias depois, resolver a vida financeira do meu pai. Como eu falei, nós já passamos aperto, mas nunca passamos fome, graças a Deus. Mas o Senhor me trouxe algumas situações que eu não conhecia Ele. Situações de briga, livramento de morte. E mesmo o jardim todo estourado, todo acabado, todo queimado, o Senhor me escolheu e cuidou de mim. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa é a minha história, mas talvez eu estou contando a história de alguém que está aqui. Talvez o teu coração não tenha muito valor para as pessoas aí fora. Talvez a tua vida não está com muito valor. Talvez nem você mais está acreditando que Jesus pode fazer algo. Mas sabe aquele dia difícil? Jesus está lá com você, irmão. Sabe aquele dia que você se magoou? Jesus estava lá com você. Sabe aquele dia que as coisas não andaram bem? Sabe aquele aperto financeiro que você passou? Sabe aquela situação que jogaram na sua cara? Sabe aquela situação difícil? Jesus estava lá com você. Ele estava lá te protegendo, estava lá cuidando de você. E se você chegou até aqui essa noite, é porque Jesus ele quer voltar a cuidar do teu coração. Essa palavra não é para quem está fora. Essa palavra é para quem está dentro. Porque primeiro Deus está falando com quem está dentro. Para os que está dentro impactar quem está lá fora. Essa palavra não é para quem ficou em casa. Deus vai falar com essas pessoas outros dias.
Essa palavra é para cada um de nós aqui. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Sabe, nós temos que voltar à essência, irmão. Aquela primeira essência de quando nos convertemos, sabe? O primeiro amor. O Senhor tem saudade aqui de alguns irmãos. Quando você tinha lágrima nos olhos. Alguns minutos atrás nós cantamos um louvor falando que Ele veio ao nosso encontro. Que nós clamamos por Ele. O Senhor tem saudade de quando você tinha lágrima nos olhos, irmão, e fogo nos ossos. O Senhor tem saudade de quando a primeira opção da sua vida era Ele. E às vezes algumas crises que estão acontecendo na sua vida, você fala, é o diabo. Não é o diabo. É o jardineiro permitindo acontecer para você voltar para Ele. Para você voltar para o encontro dEle. Mas mesmo em algum momento a gente esfriando, a gente ficando para trás, a gente talvez querendo desistir, Ele não desiste de nós. Tem até um louvor que nesses últimos dias tem queimado tanto no meu coração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor. Lembra a época que você tinha brilho nos olhos, irmão? Lembra a época que você era apaixonado por Jesus? Ah, mas agora eu sou muito experiente. Eu já conheço, eu sou muito crente. Ei, Deus tem mais para você. Tem um manancial para fluir dentro de você. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?